Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, teremos mais um Real e City Real na Champions, diversão garantida. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal aqui embaixo você deixa seu comentário para a gente trocar uma ideia. É sempre importante você comentar para a gente conversar aqui nos vídeos do canal. Estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, depois de mais um sorteio, colocar frente a frente Real Madrid e Manchester City num jogo, num confronto decisivo de Champions. É a quarta vez seguida que City e Real se enfrentam no mata-mata da Champions, a quinta vez nos últimos 6 anos. É o quinto duelo de ida e volta do Manchester City e do Real nas últimas 6 temporadas de Champions. E até aqui, nos 4 anteriores, está 2-2. O City levou a melhor em 20, naquela Champions lá durante a pandemia, e levou a melhor em 23. O Real levou a melhor em 22 e na temporada passada saiu classificado do Etihad Stadium. Esse é o duelo que mais tem se repetido nas últimas Champions e vai se repetir de novo. E agora com uma situação muito particular, que é os dois vão se enfrentar antes das oitavas de final. Isso quer dizer que um dos dois, que tem sempre ido pelo menos à semifinal, um dos dois vai cair antes das oitavas. Porque é o que acontece na nova Champions. Para quem não sabe, na nova Champions acabou a fase de grupos, agora eram os 36 times numa tabela única de classificação. Do primeiro ao oitavo, os classificados de primeiro ao oitavo foram direto para as oitavas. Quem ficou do 9º ao 24º vai jogar essa repescagem, essa fase anterior às oitavas, para ver quem enfrenta os 8 primeiros que já estavam classificados. Então, e aí, como o City e o Real fizeram uma primeira fase, uma fase de classificação bem abaixo do que a gente está acostumado, o Real terminou em 11º em 36 times, com 5 vitórias e 3 derrotas. O City foi ainda pior. O City garantiu a vaga entre os 24 no segundo tempo do último jogo. O City ele ganhou 3 jogos de 8, 3 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Ou seja, o City não ganhou mais jogos do que ganhou. Mesmo assim está classificado e agora, amigo, pode acontecer qualquer coisa. Agora o City pode eliminar o Real Madrid. Ah, mas eliminar no Bernabéu é muito difícil. É difícil mesmo. Eliminar o Real no Bernabéu é coisa difícil, mas pode acontecer, porque agora zera tudo, agora começa tudo de novo, e o City vai ter reforços, né? Vamos falar primeiro desse confronto, depois a gente dá uma analisada nos outros. Eu vejo esse duelo como um duelo que vai entregar muito entretenimento, até pelo momento dos times, até pelo que os times fizeram no ano de 2000, na temporada de 24-25. São 2 times muito instáveis, são 2 times que já deram goleada, já tomaram goleada, são 2 times que já ganharam jogos que a gente imaginava que não fossem ganhar e perderam jogos que a gente imaginava que não fossem perder. Então são 2 times muito instáveis, são 2 times que daqui até o primeiro jogo, essa rodada de repescagem vai ser dia 11 e 12 de fevereiro, a ida, 18 e 19 de fevereiro, a volta. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não sabe que dia é. A única coisa que a gente sabe é que o primeiro jogo é em Manchester e o segundo jogo é no Bernabéu. Então, daqui até lá, os 2 times têm coisas a resolver. O próprio Ancelotti já falou que está gostando do Real do meio para frente, do meio para trás tem muitos problemas, inclusive problemas graves do lado direito da defesa, com o Lucas Vazquez, com o Tchouaméni improvisado. Então, tem problemas do meio-campo para achar um meio-campo que consiga competir na batalha física, mas que consiga ter alguém para ser um passe seguro, uma posse de bola segura. Então, o Ceballos tem feito esse papel, um papel meio parecido com o que fazia, ou parecido não, desculpa, uma tentativa de fazer com o Ceballos parte do que o Kroos fazia na temporada passada. Às vezes o Modric, mas aí tem uma queda física natural para alguém de 39 anos. Então, o Real tem coisas a resolver, principalmente do meio para trás. Do meio para frente está muito bacana, está muito legal, ainda mais com o Rodrigo voando, o Bellingham subiu muito de produção, o Vinícius na Champions faz uma ótima Champions, são 7 gols e 2 assistências em 7 jogos, né?
E o Mbappé crescendo, e cresceu demais, e começando a jogar do jeito que a gente imagina. O Mbappé artilheiro do Real na temporada com 22 gols. Do meio para frente tá legal, do meio para trás preocupa. E o City preocupa como um todo, né? Temporada muito abaixo do City, um City que tem problemas defensivos, muitas lesões, um City que tem problema para correr para trás, as transições defensivas do City têm sido problemáticas, um City que não consegue controlar os jogos, um City que por DNA precisa muito ter a posse para controlar o jogo, até para se precaver, para se defender tendo a bola. É um City que não consegue fazer isso. É um City de vários jogadores em má fase, jogadores que não estão jogando no nível que a gente já viram jogar. O Gundogan não está jogando desde a volta, o Bernardo abaixo do que já jogou, o De Bruyne abaixo do que jogou, o Foden abaixo do que jogou na temporada passada. Então, assim, é um City com graves problemas. Os dois têm graves problemas até aqui na temporada. Eu vou dar o favoritismo para o Real Madrid na escala 55-45, porque acho que decidir em casa vai pesar para o Real Madrid. Mas é um duelo muito, muito imprevisível. O Ancelotti, na quinta-feira, deu uma entrevista coletiva dizendo que preferia não enfrentar o Manchester City. O Ancelotti falou, fugiu do discurso padrão, não queria enfrentar o Manchester City, mas a bolinha está aí. Vamos ter mais esse jogo e tem tudo para ser fantástico, tem tudo para ser um duelo fantástico. Aqui tá a imagem dos caminhos, já tá visto ali que quem passar de Real Madrid ou City vai enfrentar Atlético de Madrid ou Leverkusen. Esse sorteio de quem vai estar em cada lugar nas oitavas de final, esse sorteio só vai ser realizado no dia 21 de fevereiro, depois de já definidos os classificados da repescagem. Mas já dá para ver ali que quem passar de City e Real enfrenta Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Vamos aos outros duelos de repescagem. Brest e PSG. A Clara Albuquerque, correspondente da TNT em Paris, ela trouxe uma informação muito interessante. O PSG ele não perde para o Brest, não perde um jogo para o Brest há 29 partidas. Nessas 29 partidas são 21 vitórias do PSG e 8 empates. Isso dá margem, dá amostra de, para mim, o quão favorito é o PSG. PSG que fez uma Champions também bem ruim, bem sofrível, cresceu muito nos dois jogos finais, venceu por 4-2 o City, reagindo no segundo tempo, e depois goleou o Stuttgart na última rodada. Pega o Brest, para mim, 70-30 para o PSG, e PSG para mim favorito, crescendo. A questão é, PSG se passar, como eu acho que vai passar, pega Liverpool ou Barcelona. Aí é chumbo grosso, não tenho o que reclamar diante da fase de classificação que ele fez. Atalanta para mim favorito contra o Bruges, também ali num 70-30. O time do Bruges fez uma boa fase de classificação, muito competitivo, se defende bem, mas para mim a Atalanta é um time que se impõe, é um time muito forte, muito volume de jogo, dá alguns vacilos atrás ou corre riscos, porque é o modo de jogar do Gasperini, mas para mim 70-30 contra o Bruges também. Quem passar de Atalanta e Bruges pega Lille ou Aston Villa, tá? City Real já falei, Juventus e PSV. Eu gosto muito do PSV jogar, tá? PSV é um time agressivo, que vai para cima, um time que joga, tem um conjunto muito bom, um time que ataca contra qualquer adversário. Então acho que é um time perigoso para a Juventus. Uma Juventus que oscila muito dentro da temporada. Acho que é natural para um time que trocou muitos jogadores, perdeu muitas lideranças, abriu mão de muitas lideranças. É um trabalho novo do Thiago Motta. Acho que dentro desse cenário a oscilação da Juventus é compreensível. Mas acho que esse duelo é um duelo com uma tendência de equilíbrio grande. O PSV decide em casa, então o primeiro jogo é em Turim, o segundo jogo é em Eindhoven, né, na Holanda. Acho que por ter talvez jogadores com uma capacidade de definição um pouco maior, eu vou de Juventus 55-45, mas eu acho esse duelo muito equilibrado. Quem passar desse duelo pega Arsenal ou Inter, tá? Do outro lado da chave direita, parte direita da chave, Benfica e Mônaco. Esse confronto aconteceu
na fase de classificação. Esse confronto foi jogado na fase de classificação. E o Benfica ganhou por 3-2. Mas o Mônaco liderou por 2-1 até 39 do segundo tempo. Tomou um empate e logo depois, tomou a virada, tomou um empate com o gol do Arthur Cabral e logo depois o Benfica fez 3-2, ganhou o jogo faltando 2 minutos para acabar. Mas acho que é um duelo muito equilibrado. Acho que o time do Benfica, vivendo também uma crise de relacionamento, mas ganhou muito bem da Juventus na última rodada da fase de classificação da Champions. Mas o Bruno Lage está brigando com o jogador, está discutindo com a torcida, então é um Benfica meio instável. Eu acho que aí é muito equilíbrio. Em termos de poderio, acho que é 50-50. O Benfica decide em casa. Aí você vai falar, mas o que você acha que passa? Palpite. Eu acho que o Mônaco passa. Acho que o Mônaco está mais em paz. E o time do Mônaco é um time bom, com boas peças. Mas eu acho que é muito equilibrado. Não tem muito como funcionar. Quem passar daí, cruza com Barcelona ou Liverpool, né? Então, só para vocês entenderem, lá do outro lado, PSG e Brest. Vamos supor que o PSG passe. Aí vão sortear Barcelona ou Liverpool. Vamos supor que pegue Barcelona e PSG. Automaticamente, do outro lado, o Liverpool vai para o outro lado da chave e aí pega o vencedor de Benfica e Mônaco. Entenderam? Vamos lá. Seguindo. Sporting e Dortmund. É um duelo que hoje é um duelo dos dois numa draga danada. Os dois estão numa péssima fase. Os dois. Os dois já demitiram treinadores nessa temporada. O Sporting perdeu o Rubem Amorim para o United. Depois veio um treinador, foi demitido, e o treinador de agora está numa draga danada. Então, e o Dortmund também demitiu o treinador. Demitiu o Sarrin, está chegando o Niko Kovac, que deve dar pelo menos um pouco mais de solidez ao Dortmund. O Dortmund do meio para frente encara qualquer um. Do meio para trás tem sido trágico. Então, o Niko Kovac deve dar um pouco mais de solidez para esse time do Dortmund. Então, e por decidir em casa, eu coloco o Dortmund aqui favorito, 60-40, na minha visão, mas é um duelo em que os dois estão precisando reagir, os dois estão precisando melhorar. Então, daqui até lá, pode ser que eles melhorem, mas acho que é um duelo um pouquinho pendendo mais para o Dortmund. Bayern e Celtic. Acho que aí é talvez a grande barbada dessa fase, 80-20 ou 85-15 para o Bayern de Munique. O Celtic fez uma boa fase de classificação, se impôs contra adversários menos fortes. É um time muito bem treinado pelo Brendan Rodgers, mas para bater de frente com o Bayern e ainda decidindo na Allianz Arena, palco da decisão, então 85-15 para o Bayern de Munique. E para fechar, Milan e Feyenoord, dois times também que oscilaram demais dentro da fase de classificação, fizeram ótimos jogos. O Feyenoord buscou 3-0 para 3-3 com o City dentro de Manchester. O Milan ganhou do Real Madrid dentro do Bernabéu, mas também, por exemplo, na última rodada, os dois foram trágicos. O Milan poderia ter ficado entre os 8 primeiros, perdeu para o Dinamo Zagreb fora de casa e caiu para a repescagem. O Feyenoord tomou de 6-1 do Lille na última rodada. Então, assim, são dois times muito instáveis, muito instáveis. Eu vou de Milan aqui, 60-40, porque o Milan decide em casa. E o Milan, acho que talvez tenha jogadores com uma capacidade maior de desequilibrar, como Pulisic, um Rafael Leão. Então, mas os dois foram uma oscilação, uma montanha-russa danada na fase de classificação. Esse é o cenário, está aqui o emparceramento, e vale a mesma coisa. Sporting e Dortmund, quem passar pega Lille ou Aston Villa. Celtic e Bayern, quem passar, vamos supor que seja o Bayern, pega Atlético ou Leverkusen. E Milan e Feyenoord, quem passar pega Arsenal ou Inter. Eu botei aqui no meu Twitter, deixei isso aqui no meu Twitter, alguns cenários curiosos desse caminho aqui. Se Juventus e Milan, os dois se classificarem, é certo que a gente vai ter um clássico italiano, porque aí a gente vai ter ou Juventus e Inter, ou Milan e Inter. Isso já está definido pela forma como a chave foi montada. Se Real e Bayern, se os dois se classificarem, se o Real passar pelo City e o Bayern passar pelo Celtic,
nós podemos ter 2 clássicos locais, 2 clássicos nacionais. Podemos ter, ou 2 duelos nacionais, né? Se você for um pouco mais chato com a palavra clássico. Podemos ter Real contra Atlético e podemos ter Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen. Se o Benfica passar do Mônaco, nós podemos ter a repetição nas oitavas de um Benfica e Barcelona, que na fase de classificação nos proporcionaram aquele 5-4 fantástico. Se o PSG passar do Brest, nós podemos ter mais um PSG e Barcelona, um confronto de uma história fantástica nesse século de Champions, né? Vários jogos fantásticos, vários jogos que entraram para a história, o 6-1, o show de canetas do Suárez, aquele jogo lá que o Messi com uma perna classificou o Barcelona, depois tem o Mbappé fazendo hat-trick dentro do Camp Nou. Então, se o PSG passar e for sorteado para o lado do Barcelona, podemos ter aí um confronto, a repetição de mais um confronto fantástico. É esse o cenário, é assim que vai funcionar o mata-mata da Champions, e você vai acompanhar tudo nas transmissões lá da TNT Esportes, dias 11 e 12 de fevereiro a ida, dias 18 e 19 de fevereiro a volta. E a gente vai estar aqui no canal do VSR para falar muito sobre isso. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Curte, compartilha, se inscreve, deixe o seu comentário. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.